Bom dia, boa tarde, boa noite, Harald. Nosso projeto é a Caixa d'Água Inteligente. Como todo bom projeto de automação, a gente coloca Smart no nome, é só inteligente que fica bonito. Mas, enfim. Brincadeiras à parte, o grupo sou eu, Felipe Melo, o Gabriel Souza, Gabi, Priscila, Adonias e João Matheus. Devido à situação atual do mundo com essa pandemia, decidimos respeitar a quarentena e cada um gravou o seu áudio, a sua explicação e editamos tudo, compilamos num único vídeo com os slides, com a apresentação e vai ser dessa forma que será a nossa apresentação, né? O objetivo principal do projeto é a automatização de um sistema de caixa d'água domiciliar, podem ser cisternas, pode ser para empresa, enfim. Sendo este possível a verificação de tempo real do nível da caixa d'água por sinais luminosos, sonoros e também pela porcentagem, indicada por um display. Boa noite, professor. Eu sou Adonias e eu vou falar sobre os materiais e o custo do projeto. Bem, aqui está uma lista com todos os materiais utilizados para realizar o projeto e no próximo slide ele tem uma tabela que contém o nome do componente, a quantidade, o preço por unidade, o preço final e o nosso gasto com o projeto. Nós utilizamos para fazer esse projeto uma placa Arduino Uno R3, uma protoboard de 400 furos, um potenciômetro de 10K, 20 jumpers macho-macho, 10 jumpers fêmea-fêmea, 15 resistores de 100 ohms, um display de LCD de 16x2, 4 LEDs verdes, 5 LEDs vermelhos, 5 LEDs azuis, um sensor de solo higrômetro, um relé com um canal de 5 volts, um buzzer, 3 potes poliméricos de 1,5 litro, um segmento de arame, um pedaço de isopor, uma mangueira de nível e 4 torneiras. Bem, o preço final do nosso projeto foi de R$ 128,73. Esse preço final é dado pela soma dos preços médios de cada componente. E vale ressaltar aqui que alguns componentes, como os jumpers e os resistores, eles são vendidos por pacote, por serem componentes mais baratos. Assim, ao invés de colocarmos o preço dos pacotes, nós colocamos os preços das unidades e a quantidade. E para acharmos para termos o preço final, o preço médio, nós multiplicamos o preço da unidade pela quantidade desses componentes. Outra coisa que vale ressaltar é sobre os potes que nós utilizamos, o isopor, o arame, nós colocamos como custo zero, porque eles basicamente são coisas que são encontradas em casa. Os potes poliméricos de 1,5 litro que nós usamos foram potes de sorvete. Então, você pode utilizar, se alguém tiver com vontade de replicar o projeto, pode utilizar qualquer recipiente que tenha basicamente a mesma capacidade de armazenamento. E o isopor não precisa ser necessariamente isopor, ele pode ser qualquer coisa que boie. Outra coisa que vale ressaltar sobre os LEDs, que nós usamos LEDs de 5 e 10 milímetros, porque esses eram os LEDs que nós tínhamos à disposição. Mas se alguém tiver a fim de replicar o projeto, como eu já falei, você pode usar qualquer LED que você tiver, não precisa ser necessariamente LED de 5 e de 10 milímetros. E por último, o nosso gasto com o projeto ele foi de R$ 24, que foram os preços das 4 torneiras, que saiu R$ 6 a unidade. Isso porque nós já tínhamos basicamente tudo que era necessário para fazer o nosso projeto, todos os componentes, e assim a gente foi juntando, pegou um de um e um de outro, e assim foi feito o projeto. Na simulação de uma caixa d'água real, foi utilizado um pote de sorvete de 1,5 litro, representando a caixa d'água, e um isopor com um segmento de arame ligado a um potenciômetro para simular a boia. Eu gostaria de fazer só uma ressalva sobre o potenciômetro, porque o potenciômetro, na verdade, foi meio que uma gambiarra, né? Porque o potenciômetro, ele é um componente eletrônico que você pode ajustar a resistência elétrica analogicamente. Então, o potenciômetro, ele funciona da seguinte forma, ele tem um conversor AD que ele transforma o sinal analógico para o sinal digital, que o computador vai entender, que é em algarismos binários. Então, a gente utilizou essa sacada de transformar o analógico para o digital em transmitir valores que a gente poderia utilizar com a angulação da boia o potenciômetro para simular a capacidade. Ou melhor, o potenciômetro é a boia e ainda verifica a capacidade ao mesmo tempo. O potenciômetro foi utilizado para armazenar o valor da capacidade da caixa d'água e 10 LEDs foram colocados na protoboard para indicar essa capacidade, onde cada LED equivale a 10% da capacidade. Quando o nível da água for mínimo, ele será representado por todos os LEDs apagados
e quando o nível for máximo, será representado por todos os LEDs acesos. Foi adicionado um buzzer na protoboard para incorporar ainda mais o nível por LEDs. Esse buzzer, ao receber informações sobre o nível da caixa d'água, soa um apito de 500 milissegundos quando o nível está entre 10% e 20% e um apito de 100 milissegundos quando o nível fica abaixo de 10%. Colocamos também um display de LCD 16:2 e 2C para poder mostrar com maior precisão a capacidade em porcentagem. Temos os LEDs mostram a cada 10%, mas para uma maior precisão colocamos o display, que vai de 0 a 100%, que é o valor que conseguimos registrar com o potenciômetro. E também informa qual água está sendo utilizada, se é água da caixa ou se é água da rua. Então, como fazemos para verificar qual água está sendo utilizada, se é água da caixa ou água da rua, como é mostrado no display? Utilizamos um sensor de solo higrômetro, poderia ter sido um sensor de umidade, mas como a gente já tinha um sensor de solo higrômetro e funciona tão bem quanto, então foi utilizado por opção nossa. Então, só um adicional interessante que a gente decidiu colocar foi que colocamos um relé e LEDs para indicar qual água está sendo utilizada, se é água da caixa ou água da rua, além do display, né? Só que essa imagem que tem aí no slide já não está mais assim, porque a gente decidiu colocar 4 LEDs agora, porque antigamente era um LED vermelho para indicar que estava sendo utilizada a caixa, que não tem água da rua, e um LED verde dizendo que tem água da rua. Agora decidimos colocar 2 LEDs extras, dizendo que tem água da caixa e não tem água da caixa, e tem água da rua e não tem água da rua, que são inversamente proporcionais. Dará para ver melhor na demonstração do projeto, esse upgrade que a gente decidiu fazer. Bem, eu vou apresentar o código do projeto da caixa d'água inteligente. Primeiro a gente inicia o display LCD com esses 2 comandos. O init inicia tudo e o backlight inicia a backlight. Essas chamadas de funções, elas configuram os pinos do Arduino, e cada variável dessas aqui, elas são declaradas no início do arquivo com números de cada pino, e a gente usa para deixar mais fácil a leitura, para a gente saber do que se trata cada pino. No loop, a gente define um valor que é lido do potenciômetro para a variável volume, e também fazemos o tratamento desse valor para ficar de uma maneira mais amigável para o usuário. Oi, pessoal, rapidinho. Eu gostaria de fazer uma ressalva sobre a função ali, que talvez você deve estar se perguntando, a função do volume, que é o volume menos 844 dividido por 1.7. Bom, o valor analogicamente do potenciômetro que ele dá é a oscilação entre 0 e 1024. Só que aquela angulação da caixa, da nossa boia da caixa, do potenciômetro, não vai de 0 a 1024, vai de 850 a 1010. Então a gente decidiu que tudo abaixo de 850, no caso 844, para pegar a pequena oscilação que ele tem, tudo que estiver abaixo disso é 0%. Porque o resto são situações improváveis. Então, agora ficou tudo abaixo de 844, ficou 0%. Só que a gente teve um novo problema, que agora estava oscilando de 0% a 160 e poucos por cento, 170%. Então, a gente achou que, calculando esse 70% que estava dando acima dos nossos 100%, poderia ser dividido o volume do potenciômetro menos 844 dividido por 1.7. Que é dividido pelo 70%. Então a gente conseguiu a nossa função do potenciômetro, que vai de 0 a 100% agora. Que vai de 844 a 1010, no caso, né? Essa função, ela é única para a nossa situação. Se a gente for replicar para uma caixa d'água real ou para qualquer outro pote em pequena escala, alguma coisa, você vai ter que fazer um novo cálculo de função. Mostrar display e mostrar volume. Mostrar display. Ele mostra as informações no display, como diz o nome, e o mesmo serve para o mostrar volume do LED, né, que ele mostra o volume em porcentagem no LED, cada 10%. A função mostrar volume LED, ela é vários ifs, que a cada 10 em 10 ela ou liga ou desliga os LEDs, e nos 2 primeiros ela também toca um buzzer de frequências diferentes. E é isso. Temos mostrar display,
que primeiro lê o valor que está sendo retornado do sensor de umidade e chama outras 4 funções. Define título, que mostra o título da caixa d'água, um título qualquer. Mostra volume em porcentagem, mostra a origem da água, da onde a água está vindo, se é da rua ou se é da caixa, e muda a caixa rua, ela muda, a gente queria fazer um relé que mudasse da onde a água está vindo, né? Se tivesse água da rua, ele mudava para a rua, se tivesse água da caixa, não tivesse água da rua, ele mudava para a caixa. Aqui nós temos a caixa, essa função, que muda da água da rua para a água da caixa. Temos também a função que mostra a origem do display, com o if, ela é bem simples. Temos a função que mostra o volume em porcentagem no display. Nós temos esses dois if, porque o potenciômetro ele tem uma pequena variação, né, para mais ou para menos, e aí a gente quando chegava nesses intervalos ele ficava variando muito, a gente queria que mostrasse um valor mais exato. Temos definir título aqui, que a gente definiu o título como caixa d'água inteligente. E aqui são as variáveis que eu falei lá no começo. Há outras variáveis que também são importantes e a instanciação, se nem se essa palavra existe, da biblioteca Liquid Crystal e 2C, na variável LCD, que a gente usa para iniciar o display. Bem, é isso. Espero que tenha bastado. Meu nome é João Mateus e esse é o diagrama exterior, que nele ilustra como seria a aplicação do projeto em escala social. Como vocês podem ver no canto inferior esquerdo está o sensor d'água, que mede se a água da rua ou não. Ao lado direito se encontra o registro eletrônico da água da rua, que, se ativar, acionará a passagem de água da rua. Na parte superior está a caixa d'água em si, o potenciômetro medidor, o registro eletrônico da mesma, o registro da boia, onde está localizado o relé, e à direita está a representação da casa que fará o uso do mecanismo. No diagrama eletrônico em blocos estão representadas as saídas e entradas que estão sendo ilustradas pela direção da seta. Display é a saída, sensor de nível de potenciômetro é a entrada, buzzer é a saída, barra de LED é a saída, o relé é a saída e sensor de água é a entrada. O diagrama eletrônico esquemático é a simulação feita no ISIS Proteus que facilita a visualização do circuito, principalmente do relé, que, para quem não sabe, é acionada por apenas um canal com o funcionamento de uma chave. No desliga a caixa e liga a caixa. Esse é o nosso projeto terminado. Aqui a gente fez esse suporte de madeira, mas foi só para estético mesmo, para poder ficar bonito. E tem uma diferença do projeto, do slide, é que a gente está utilizando a energia potencial gravitacional para poder empurrar a água da rua, que é essa daqui, para a caixa, e essa é a casa. Porque a gente não achou uma bombinha com força suficiente para empurrar da rua para a caixa, porque o certo seria a rua estar embaixo, a caixa aqui e a casa embaixo novamente, né? Então a gente decidiu fazer assim. Então eu já enchi um pouco a água da rua e a água da caixa para poder fazer as duas simulações e enchi cerca de 30% aqui, você já pode ver no display, para poder fazer a simulação do buzzer e dos LEDs. Pode ver que tem 31% e tem 3 LEDs acesos. Aqui está dizendo que foi aquela diferença que eu falei do relé, que esse relé aqui está indicando a rua que está aberta, que tem água da rua, que está indicado pelo sensor de solo que está aqui, que é o sensor de umidade, e que a água da caixa está fechada. Aí tem aqui essas válvulas para poder abrir a água da caixa. Aqui, ó, aqui é a casa, você também tem essas válvulas. Aqui é a água da rua, essa aqui é a água da caixa, essa é a água da rua. Então você vai poder entender melhor quando estiver funcionando. Então, primeiramente, tá aqui, ó, já indicando, tudo tranquilo, não está apitando, tem 31% da água da caixa, o certo seria o 100%, mas eu botei pouco para poder simular. 31%, eu vou oscilar para mostrar que os outros LEDs também funcionam. Vai oscilar, ó, tá vendo? Vai mudando, vai acendendo. E agora eu vou ligar a água da rua
vai começar a esvaziar a água da rua, aí quando não tiver água da rua, vai mudar para a caixa, aí é o momento que vai abrir a água da caixa. Então vamos lá, vai abrir a água aqui, ó. Tá começando a descer água, aí daqui a pouco vai mudar para a caixa, ó. Ó, já tá querendo mudar caixa, acabou a água da rua. Acabou a água da rua, não tá mais descendo, ó. Não desce mais nada. Tá usando a água da caixa agora, então a gente vai abrir a válvula da caixa. Tudo na válvula mesmo, manual, porque a gente não conseguiu a boinha. Então aqui, ó, vai começar a descer a água da caixa. E vai começar aqui, ó. 27%, ó, já desceu um LED. Vou aumentar aqui o fluxo um pouquinho. Ó, 21. Ó, abaixo de 20%, um bip a cada 500 milissegundos. Tá descendo a água da caixa. Ó, vai ficar mais frequente. Um bip a cada 100 milissegundos. Até esvaziar completamente. Aqui, ó. Pronto. Aqui eu acho que ficou 2% por causa um pouco da oscilação da boia. Mas acho que pronto. Ajeitei um pouquinho, tava um pouco torta a boia. Mas é isso aqui, ó. Funcionando direitinho, os LEDs, o buzzer tá apitando com 0%. Tudo funcionando direitinho. Aqui, ó, que é interessante, agora aberto caixa e fechado rua, porque não tem água da rua e tinha água da caixa, né? Que a caixa tá aberta já que não tem água da rua. Então pode-se concluir que o projeto atendeu a todos os objetivos, uma vez que ele conseguiu enriquecer ainda mais um projeto que inicialmente é simples, um sistema que é simples, que é o armazenamento de uma caixa d'água, com informações visuais, sonoras, alertando o usuário da atual situação da caixa e podendo prevenir diversos problemas que pode ter, como a falta d'água, uma maior efetividade da capacidade da caixa d'água. E se você conhece como funciona uma caixa d'água, você sabe que o nosso sistema está diferente do real. Por quê? A caixa d'água, ela funciona assim. Vem água da rua, a água da rua já vai direto para a caixa d'água e a casa fica usando automaticamente da caixa d'água e a água vai repondo. A água da rua vai entrando e ao mesmo tempo vai saindo. O problema é que quando isso falta água, vamos supor que a vazão é maior do que a entrada de água. Vamos supor numa empresa grande ou num edifício que tem muitas pessoas utilizando a água ao mesmo tempo. Quando falta água, essa vazão, que vai ser maior do que a entrada de água, ela vai dar uma diferença na sua caixa d'água. Então quando falta água, na verdade você não vai ter o seu 100% de capacidade da caixa d'água. Você vai ter o quê? Uns 90, uns 80. E isso ajuda a prevenir. E esse nosso sistema ajuda a prevenir isso daí para que você tenha um maior uso da caixa d'água, para poder usar ela por mais tempo. E outra coisa que eu acho interessante falar é sobre o nosso projeto, sobre como foram as reuniões, a divisão de tarefas. Eu acho que todo mundo deve receber a mesma nota, assim, porque todo mundo participou integralmente do projeto. A gente sempre fazia reuniões para fazer o hardware, fazíamos reuniões para definir o código, todos sentávamos em forma todo mundo junto ali e todo mundo tentava fazer o cálculo, descobrir qual a função do potenciômetro, todo mundo tentava se ajudar. Claro que uns têm mais experiência em hardware, outros têm mais experiência em software, mas todo mundo se ajudava, todo mundo descobria, todo mundo botou um pouco de mão. Por mais que aqui na hora da apresentação possa ter parecido um pouco diferente a divisão de tarefas, mas todo mundo sabe do projeto e o que mais é importante, todo mundo ganhou experiência com isso, que é o mais importante. A ideia do projeto é você tentar ganhar experiência que você não consegue ter com apenas aulas teóricas na universidade. Então foi um enriquecimento para todo mundo aprendeu alguma coisa, então todos concordam que todo mundo fez algo pelo projeto, ninguém deixou a desejar, porque o professor, nesse projeto, ele não sabe o que aconteceu em off. Então, eu gostaria de passar esse feedback pro senhor, professor. Eu gostaria de fazer uma ressalva para Arnaldo Antônio, porque ele começou com a gente no projeto e a gente apresentou para a disciplina de programação, aí
a gente continuou o projeto, só que ele não continuou porque ele já estava envolvido em outro projeto para a disciplina de Introdução à Engenharia de Computação. Então eu gostaria só de fazer esse agradecimento aqui final a ele.